Quando a ansiedade não te deixa descansar, Deus continua vigiando por você. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo em um momento em que o mundo já desacelerou, mas a sua mente não. Talvez seja a noite. Talvez seja aquele horário em que o corpo pede descanso, mas os pensamentos resolvem aparecer todos de uma vez. A ansiedade costuma ser mais cruel nesses momentos, quando tudo fica em silêncio do lado de fora, mas por dentro parece que algo está prestes a dar errado. E junto com esse turbilhão de pensamentos, vem uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de solidão, como se você estivesse acordado demais num mundo que já dormiu. E às vezes, nesse silêncio, surge uma pergunta que aperta o coração. Será que Deus está vendo isso? Será que Ele percebe o quanto eu estou cansado? Por que minha mente não descansa? Mesmo quando eu oro. Se isso já passou pela sua cabeça, eu quero te dizer algo muito importante. Deus não dorme quando você não consegue dormir. Deus não se distrai quando a sua mente acelera. Deus não se afasta quando a ansiedade chega. A Bíblia diz que Deus vela por nós, que Ele guarda, que Ele cuida, mesmo quando estamos frágeis demais para perceber. Mas a ansiedade cria uma ilusão muito forte. A ilusão de que você está sozinho com seus pensamentos. Quando a ansiedade se manifesta, ela não vem só como medo, ela vem como antecipação, como cenários negativos, como lembranças antigas, como um aperto no peito, que parece não ter causa clara. E o corpo reage. O coração acelera. A respiração encurta. O sono vai embora. E a mente começa a procurar explicações. E se algo ruim acontecer? E se eu não dar conta? E se isso nunca passar? A ansiedade sempre fala no "e se". Deus fala no "tô aqui", mas para ouvir isso é preciso compreender algo muito importante. Ansiedade não é falta de fé, é excesso de peso emocional acumulado. Talvez você tenha passado por muita coisa e não teve tempo de processar. Talvez você tenha sido forte por muito tempo. Talvez você tenha segurado tudo para não desabar. E o corpo, uma hora, cobra. Isso não te torna fraco espiritualmente. Tate Horner, na Bíblia, encontramos várias passagens que falam sobre o descanso da alma, não como ausência de problemas, mas como presença de Deus no meio deles. Jesus dormia no barco enquanto a tempestade acontecia, não porque o vento não era forte, mas porque ele confiava. E quando os discípulos o acordaram, tomados pelo medo, ele não os repreendeu por sentir, ele acalmou a tempestade. Isso nos ensina algo profundo. Cristo não despreza o medo humano, ele responde a ele. Talvez hoje a sua tempestade não esteja fora, mas dentro. Talvez seja essa mente que não desliga. Esse medo constante de perder o controle, essa sensação de que algo ruim está sempre à espreita. E nesse estado, a pessoa começa a achar que precisa vigiar tudo, controlar tudo, pensar em tudo. Mas isso cansa a alma. Deus não te criou para viver em estado permanente de alerta. Ele te criou para confiar. E confiar não é fingir que não há problemas. É descansar mesmo sabendo que eles existem. Talvez hoje você esteja tentando dormir, mas o coração não obedece. Se for possível, em vez de lutar contra a ansiedade agora, tente fazer algo diferente. Entregue, diga em silêncio ou em voz baixa: Deus, eu não consigo descansar sozinho. Deus, guarda a minha mente. Deus, fica comigo nessa noite. Essas palavras não precisam ser bonitas, precisam ser verdadeiras. A ansiedade quer te convencer de que você precisa resolver tudo agora, mas Deus cuida de você mesmo quando você não resolve nada. Existe um versículo que diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Isso não é mágica, é confiança construída aos poucos. Talvez hoje você não consiga dormir em paz, mas talvez consiga descansar um pouco mais do que ontem. E isso já é um avanço. A ansiedade perde força quando você para de se culpar por senti-la, quando você para de se exigir calma imediata, quando você aceita que está cansado e precisa de cuidado. Deus não se irrita com a sua fragilidade. Ele se aproxima dela, mesmo agora, mesmo nesse momento, mesmo com a mente acelerada. Você não precisa vigiar o mundo inteiro. Deus já faz isso. Você não precisa antecipar todas as dores. Deus já está no amanhã. Você só precisa estar aqui,
respirando, existindo, confiando um pouco mais do que antes. A ansiedade pode até tentar te convencer do contrário, mas você não está sozinho nessa noite. Deus continua acordado, cuidando, guardando, e pouco a pouco o descanso chega. Talvez não como você espera, mas como você precisa. Se esse vídeo te trouxe um pouco de calma, se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que ajudam a mente a desacelerar e o coração a confiar. Compartilha com alguém que sofre com ansiedade, especialmente à noite. E lembra, enquanto você descansa, Deus cuida.